como eu já havia prometido, já estou com o entrevistado aqui no estúdio, já estamos, né, Josival? O Alexandre Nascimento, que é economista. Afinal de contas, houve um aumento aí dos preços das carnes de pelo menos 8,2%. Isso aí, gente, foi o grande vilão da inflação em novembro, no mês passado. Segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor amplo divulgados na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor amplo, que mede a inflação oficial do país, mostra que os preços subiram 0,39% em dezembro, o que representa recuo de 0,17 ponto percentual em comparação a outubro. Nós já vamos conversar agora com o economista. Seja muito bem-vindo, Alexandre Nascimento. É isso mesmo, a carne é o grande vilão. Tá difícil comprar? Bom dia, Poliana. Bom dia, Josival. Bom dia a todos os telespectadores do Conexão Clube. Basicamente, você já resumiu bem aí o que ocorreu na inflação nos últimos 12 meses e principalmente aí nessa última tomada do mês de novembro, medida pelo IPCA. A carne, de fato, foi o grande vilão dessa inflação mais de curto prazo, mas a gente tem outros vilões também aí que a gente realmente precisa avaliar. Agora, a carne, ela é um produto que ela está na mesa de todos os brasileiros praticamente. Desde sempre. Desde sempre. E aí você tem uma necessidade de ter uma atenção maior com ela, não só porque ela afeta o índice inflacionário, mas porque ela afeta diretamente a vida de todos os brasileiros. Porque de norte a sul do país, o brasileiro, ele come carne. Então, quando você tem um aumento no preço desse item, você tem realmente uma forte influência na população. A gente, muitas vezes, quando debate inflação, por exemplo, um dos itens que puxou essa inflação de novembro para cima foi o preço de cigarros. Subiu 14,9%. Mas, dada a tamanha quantidade de campanhas que a gente teve nos últimos anos de desincentivo a esse produto, você vê que ele não impacta tanto a população. Já o preço da carne, sim. Porque carne todo mundo quer, pelo menos quer consumir, né? Pretende consumir. Já cigarro, no entanto, né? É um nutriente mais fácil que você tem, né? Da história. E carne, inclusive, é sinônimo de social no interior. Se você vai, aquela família não está comendo carne, ou seja, aquela família está numa situação mais complicada, né? Se não tem carne em casa, rico come carne, pobre come osso, rói os ossos. Quer dizer, são símbolos de padrão social que você tem aqui. Agora, a minha curiosidade você tem sido a carne. Quando você chegou aqui, quando você entrou ali, eu estava lendo aqui, fico procurando notícia, estava lendo a notícia que foi do IBGE ontem, que liberou a história do comércio varejista, né, e a Paraíba, e não só a Paraíba, o comércio varejista cresceu no Brasil inteiro. A Paraíba teve uma expansão, se comparar com outubro do ano passado, foi 19%. E aí a minha pergunta parece as notícias são de crise na economia, mas há uma expansão muito grande do consumo. O que é que explica isso? Muito boa pergunta, Josival. Quem está nos escutando nesse momento, nos assistindo, vai lembrar que a forma mais coloquial que você tem de explicar a economia é que a economia é oferta e demanda. Então, quando você tem uma demanda acelerada, a demanda ela cresce muito, a tendência é que você suba o preço de equilíbrio. E o que você acabou de falar, Josival, é justamente uma das variáveis que está fazendo com que o preço de alguns desses itens ele suba. Quais são os principais 4 indicadores que estão fazendo, por exemplo, você que nos ouve nesse momento, que estão fazendo o preço da carne subir? Um deles é a renda nacional. O Brasil está com crescimento de renda. Isso explica, inclusive, esse dado que o Josival nos trouxe agora, que é o dado que o comércio ele tá acelerado no Brasil, ou seja, ele está em crescimento. A Paraíba ela teve a maior variação de PIB do Brasil entre todos os estados brasileiros nos últimos 12 meses. Para cima. Para cima. Então ela teve uma variação muito grande. Primeiro lugar. E quando você vai ver o que causou principalmente essa variação do PIB, ela está no setor de serviços, no setor de comércio. Porque a renda, ela tá em crescimento no Brasil. Quando você tem uma renda em crescimento, as pessoas estão consumindo mais. E aí você aumenta a demanda pelo produto. E qual um dos principais produtos que a gente já conversou aqui, que o brasileiro, quando está aumentando a renda, ele aumenta o consumo? Carne. Então,
aumentando esse preço, aliás, aumentando essa demanda, as pessoas passam a consumir mais, principalmente quem está nos ouvindo agora, eu só conseguia comprar 1 quilo de carne. Só que agora, um dos dados que a gente tem visto que tem melhorado muito no Brasil é os dados de emprego. A gente está num momento em que a população está mais empregada, ou seja, o índice de desemprego caiu muito. Então, essas pessoas que não estavam empregadas e agora estão consumindo mais. E como carne é um produto que você Mas consome isso não é bastante, bom para a economia? é muito bom. E a gente tem que entender sempre que é positivo. Agora, por que sendo tão bom para a economia, o Banco Central diz, não, a inflação está crescendo, nós vamos botar juros aqui para poder parar o crescimento da economia? É interessante porque, na verdade, quando o Banco Central faz esses alinhamentos, Josival, ele tá objetivando, de fato, tentar segurar a inflação. Mas ele não está tentando atacar o crescimento, apesar de ser um remédio, como a gente toma um remédio que às vezes é para curar uma dor no cotovelo e ela acaba causando um problema estomacal, então é mais ou menos isso. Mas quando você tem um aumento da taxa de juros, e o Copom se reuniu agora essa semana e aumentou em 1 ponto percentual a taxa de juros básica da economia, quando você tem esse aumento, ele na verdade ele está tentando frear um determinado grupo de preço. Por exemplo, se você for estratificar esse índice inflacionário, você vai ver que o item habitação, ele teve um recuo. E por que a habitação teve recuo? Porque na hora que eu aumento a taxa de juros, eu diminuo a possibilidade de financiamento de diversos produtos e reduzo o consumo. Então eu tento reduzir o consumo em alguns itens que são mais... Mas aí eu atinjo a construção civil e provoco desemprego. Perfeito. Não é ruim? É por isso que esses remédios eles têm que ser muito bem receitados, medicados, e a dose tem que ser correta. Porque realmente, se eu errar na dose, ou eu mato o paciente, ou eu causo para ele outros problemas. Qual seria a solução para as pessoas que estão nos acompanhando agora e que têm a necessidade, né, obviamente, diante ali das suas questões financeiras, de fazer compras, de optar por alguns produtos, mas que infelizmente hoje em dia não tem condições? Principalmente... Se organizar, olha, quando chega alguém para dizer assim, tem que juntar, juntar como? Que a pessoa não tem nem para pagar as contas. Primeiramente, assim, como a gente já está discutindo aqui, o Josival colocou muito bem, o Josival disse, mas não é bom que a gente tenha emprego na economia? É bom, e a gente não pode ver isso como um símbolo negativo nunca. A gente tem que ver a questão do emprego como uma boa condição da economia e da sociedade, porque mais pessoas empregadas, mais consumo, mais famílias que podem se manter. Então a primeira coisa é que a gente realmente tem que fazer com que, estou empregado? Estou. Agora eu vou ter que passar a fazer um controle financeiro daquilo que eu posso consumir ou não. Mas às vezes quando se arruma um emprego, viu, Josival, a pessoa já está com a corda no pescoço, já está altamente endividado, o país está com super endividados mesmo, as pessoas estão consumindo o que podem. Muita gente não tem nem o que consumir, na verdade, e quem consegue é pro básico, porque o nome já está sujo, a dívida já está gigante, quando consegue um emprego é para se manter, né? Nem para comprar algo a mais, imagine carne. Perfeito. As pessoas que nos escutam nesse momento, elas têm a possibilidade, como você mesmo falou, de tentar reorganizar suas finanças. Primeiro, se eu já estou numa situação de endividamento e as famílias brasileiras, elas nunca tiveram tão endividadas quanto nesse momento presente. Então, de fato, elas têm que buscar uma reorganização financeira onde elas possam ali trabalhar com os principais itens de consumo que ela tem. De fato, cada caso é um caso, mas a gente, se quiser dizer para todos nesse momento, é uma necessidade. Esses dias eu estava num programa e a pessoa disse assim, mas Alexandre, se a renda é tão limitada, como eu faço para poder arcar com tantas despesas? Isso. Então, economia, muitas vezes assim, ela está em algumas gavetinhas que tem conceitos chaves. Um dos primeiros, se eu preciso me organizar financeiramente, eu preciso aumentar minha receita e diminuir minhas despesas. Eu digo isso para uma empresa e digo isso para uma família. Como aumento minha receita? Eu tenho que buscar, dentro daquilo que é a minha profissão, encontrar possibilidades de aumentar essa receita. Por exemplo, eu falaria aqui, eu estou numa sala com jornalistas e radialistas. Então, dentro da profissão dele, você tem uma gama grande de possibilidades.
se a É renda... viver para trabalhar, né, Alexandre? É um pouco disso. Infelizmente, a realidade que a gente vive numa sociedade capitalista é justamente tentar capitalizar ao máximo a nossa força de trabalho. Agora, voltando um pouco para a história da carne, e você durante a entrevista disse, tem outros produtos que também estão puxando a inflação para cima. Que outros produtos são esses? Além, você falou do cigarro, mas assim, do dia a dia mesmo da população. A gente tem o item transportes, que ele também teve uma subida. E quando a gente fala do item transportes, a gente pensa em combustíveis, a gente pensa em passagens aéreas. O principal vilão, inclusive, da inflação de novembro foram as passagens aéreas. Ele teve aí uma elevação e no ano de 2024, se a gente for pegar item a item, o item que mais subiu e mais pressionou esse indicador do IPCA foram as passagens aéreas, com a subida de cerca de 47%, 47,4%, se eu não me engano, as passagens aéreas subiram no Brasil em 2024. Então, carregou muito esse item para cima. A gasolina, por exemplo, a gente está falando aqui, Alexandre, mas eu, por exemplo, eu não viajo muito de avião. Viajei uma vez esse ano, no máximo tal, mas o que, por exemplo, isso me afetou mais? Nesse item também estão combustíveis. E os combustíveis é algo que praticamente boa parte da população, se não usa, tem um impacto dele, porque o produto que eu consumo está dentro também do item de combustíveis. Alexandre, você não acha que essa ostentação nas redes sociais tem provocado com que as pessoas cada vez mais busquem ou até mesmo produtos sejam supervalorizados porque alguns influenciadores usem, aí Poliana, que é classe média, fica de olho e já quer também usar ou consumir ou buscar ou trabalhar para ter, enfim. E várias empresas acabam se aproveitando para subir o preço desses produtos também, que não tem causa alguma, às vezes, para subir produto. Perfeito, eu acho que sua colocação foi muito boa. As empresas, elas sempre tentaram identificar quais são os gatilhos emocionais do consumidor. Esse é uma das propostas de qualquer empresa que ela quer ou majorar, ou dar mais valor agregado ao seu produto, ou, no máximo, às vezes, conseguir corrigir ali um desvio de vendas daquilo que ela se propõe no mercado. Como você bem disse, isso muda de tempos em tempos. A gente está vivendo um tempo onde influenciadores, principalmente porque todos nós vivemos em redes sociais, quem está nos escutando agora também, talvez esteja nos escutando e esteja numa rede social, as pessoas são levadas, dentro desses gatilhos emocionais, a seguir padrões. Há muito tempo atrás eram comerciais de TV, era um comercial em horário nobre, que eram muito disputados, hoje são os influencers. E de fato é como você falou, as pessoas são levadas, eu quero viajar porque eu vi que fulano viaja muito. E aí essa viagem às vezes não está dentro da sua realidade orçamentária. Não, mas é algo que eu achei tão lindo, então eu vou tentar fazer isso também. Virou um sonho de consumo que você nem sabia que existia. E aí, muitas vezes, você estoura o seu orçamento, como você bem me falou aqui, depois você diz, cara, por que meu orçamento está tão desequilibrado? Muitas vezes é em virtude de comportamentos de consumo que não fazem parte daquilo que é a sua restrição orçamentária. Olhe isso, por exemplo, pessoas querendo ter celulares aí caríssimos, e realmente muitas vezes não tem uma renda compatível com aquele produto. E, por exemplo, eu falei de celular aqui, o celular é um produto que tem uma depreciação de preço muito alta. Eu compro um celular, por exemplo, por 10 mil reais, 8 mil reais, ele está valendo daqui a 6 meses quase metade do preço. Então, você praticamente, você ganha R$1.000 agora nos escuta, se você compra um celular desse, você mandou embora a sua renda, só com essa depreciação, praticamente 4 meses de salário. É isso. Então, isso faz com que você entenda que aquele comportamento de consumo, ao não estar ligado à sua restrição orçamentária, à sua curva orçamentária de consumo, vai lhe trazer problemas financeiros. Alexandre Nascimento, economista, conversando com a gente hoje aqui no nosso Conexão Clube Tambão. Muito obrigada por sua participação. Seja sempre bem-vindo, ótimos esclarecimentos e levando para o nosso dia a dia. Eu acho que a dica principal que fica, né, minha gente? Não cresce muito o olho, não. Faz de acordo com a tua possibilidade, né? Porque a vida do vizinho, a conta bancária do vizinho não é a mesma que a tua. Não é isso, Alexandre? É verdade. Eu que agradeço, Poliana, Josival. E eu acho que esse debate aqui é sempre bom porque pode trazer uma reflexão a todos os ouvintes. E aí a gente, numa sexta-feira 13, começar o dia melhor.